Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dois dos filhos de Afrodite e Ares, que é o terror e o pavor. Não se assuste e fique comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar essa história. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os outros dois filhos de Ares e Afrodite, né, os irmãozinhos da harmonia, que são duas figuras assim altamente simpáticas. Vou começar aqui mostrando para vocês o texto, né, que a gente também viu no vídeo sobre a harmonia, falando aqui sobre o nascimento deles. Então, de Ares, Citereia pariu pavor e temor terríveis, que tumultuam as densas fileiras de guerreiros, com Ares destrói fortes no horrendo combate. Então ele está falando aqui do terror e do temor e do pavor, né, dentro das filas de Ares durante a guerra. E é justamente dentro dessa ideia que a gente pode trabalhar, já começar a trabalhar as dualidades. Por quê? Você pensa assim, a harmonia tão fofinha, né? Como é que ela tem esses dois irmãos tão terríveis? Já é uma dualidade que a gente tem que pensar bem. Por quê? Porque para você chegar na harmonia fofinha e bonitinha, você tem também que passar pelo temor e o pavor. E é assim mesmo, né, gente? Toda vez que você vai mudar de degrau na sua vida, que você vai fazer uma melhora na sua vida, você passa por um momento de tumulto, onde normalmente a gente tem medo. E, em geral, é por isso que a gente não promove essa nova harmonia, esse novo patamar na nossa vida. Então, por exemplo, você quer melhorar a sua casa para gerar uma harmonia maior. Aí você vai ter que fazer o quê? Uma reforma, você vai ter que mudar as coisas, mudar de lugar e tudo, e a gente tem medo de que não dê certo, a gente passa por uma série de receios. Então, para chegar numa harmonia, você passa por esses outros filhos de Ares, né? Você passa ali por todos esses filhos, para chegar num novo patamar, essa que é a ideia. E no caso ali de Ares, a questão da guerra é assim também, porque você está guerreando para chegar numa nova harmonia. Assim como a nossa saúde, o nosso sistema imunológico, ele acontece uma situação que desarmoniza, ele entra em luta para quê? Para gerar uma nova harmonia. Ninguém vai pensar que o nosso sistema imunológico está lutando contra bactérias, vírus, por prazer da guerra. Não é, ele está lutando por uma necessidade para gerar uma nova harmonia. Então, se eu pego essa analogia e jogo, né, para um povo guerreiro, né, que eram os gregos, diversas cidades e estados, guerreando constantemente umas contra as outras, você tem essa analogia com a guerra aí entre os estados. Para gerar, se uma cidade me invade, ou se uma cidade de alguma forma me ameaça, né, como um vírus ameaça o corpo, eu agora reajo, e eu reajo para gerar o quê? Uma nova harmonia, e nessa guerra, então, entram esses dois irmãozinhos bonitinhos do terror e do pavor. E eles representam também o aspecto psicológico da devastação da guerra, né? Porque a guerra não é só externa, não é só uma questão física, existe todo um aspecto psicológico. Então é uma estratégia você colocar medo no coração do seu oponente, né? Mostrar, trazer esse medo, esse pavor que faz com que a pessoa não pense direito, tome ideias erradas, às vezes, né? Morra até de susto antes do próprio combate em si. Não? Às vezes acontece. Então, quando a gente vai falar, uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês é dos satélites, são as duas luas de Marte, que se chamam Phobos e Deimos. São justamente os nomes que a gente encontra dos filhos de Ares, Phobos e Deimos, né? Tanto que a gente fala assim, claustrofobia, né? Medo, fobia, né? Phobos de lugares fechados. Então esse Phobos, ele está sempre associado aí com o medo, tanto que a gente tem todas essas palavras usando Phobos. E Deimos que um é o medo e outro é o medo totalmente descontrolado. Deimos, quando a gente sai, né? É como se esse medo, esse pavor, ele saísse totalmente de controle, gerando um terror incontrolável, que quando você está na guerra é o que você quer gerar ali para os seus
inimigos, né? Eles são, então, o nome que se deu para as duas luas de Marte, justamente, pensando na nossa mitologia grega, né? Porque a gente é totalmente greco-romano, então tem essas associações de fato, né? Então, Phobos e Deimos vão ter essa participação, a gente vê a presença deles, mas em Homero, muitas vezes eles vão surgir como grandes guerreiros ali nas batalhas da Guerra de Troia, e toda vez que Homero coloca Ares, ele fala dessa escolta, né? Ele ainda tem os seus cavalos que também vão se impor e vão gerando toda essa abertura para que o medo passe, né? Para que o medo se instaure ali na guerra. E é interessante a gente imaginar a representação desses dois, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não tem uma representação simbólica muito forte do medo e do terror, do pânico e tudo. No final, a gente foge muito disso. A gente não representa e fica sem ter até como lidar muito com essa ideia, né? Quando você imagina os símbolos, você pensar que você está com um medo e que ele é um filho da guerra e que ele se aproxima, isso dá o que a gente chama de uma imagem, né? Uma imagem para que você saiba lidar com medo ou com pavor, por exemplo. Se eu não tenho imagens, fica muito mais difícil lidar com essas realidades. E é justamente esse papel que a mitologia traz. Então, um jovem grego, por exemplo, se ele tivesse com muito medo, com pavor, ele lembraria dos filhos de Ares e talvez lembrasse também de todas essas coisas que eu falei antes, que é normal ter o medo, mas que a guerra é necessária para uma nova harmonia, e isso faria com que ele se reposicionasse. Hoje em dia, a gente não tem imagens, então fica muito assim, de não ter, de evitar ou de reprimir, e a gente não consegue muitas vezes encontrar uma relação correta. E por que eu trago isso para vocês? Porque uma das funções do mito é justamente trazer imagens, né? Montar o que a gente chama desse imaginário, montar formas de lidar com uma realidade que vai para além do físico, porque é um estado psicológico. Deimos e Phobos são estados psicológicos. Se eu tenho histórias, se eu vejo como eles se comportam dentro das histórias, com certeza vai ficar mais fácil para que eu consiga lidar com isso dentro de mim. E aí a gente tem a mitologia trabalhando como uma ferramenta que ajuda a gente a lidar com as pressões, com toda essa dinâmica e essa complexidade do dia a dia que é a vida humana. E não só naquela época, isso é outra coisa muito bacana do mito. Hoje em dia também, não é só naquela época que precisava lidar com guerras, com medo, com pavor, com pânico, não. Os filhos de Ares e o próprio Ares, hoje em dia a gente precisa lidar com ele também. E daqui a milhares de anos a gente vai precisar continuar lidando com isso, porque são forças presentes na vida de todo ser humano, independente do tempo e do espaço. Ok? Então, isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.